No vídeo de hoje eu irei revelar o que ninguém te conta sobre as manipulações no Day Trade. A verdade é que muitos dos stops que você está tomando poderiam ser evitados se você dominasse bem isso no gráfico. Eu irei te mostrar todos os detalhes, de tanto a parte teórica quanto a parte práticas, voltadas totalmente à minha experiência nesse assunto, de quase uma década de mercado. No vídeo de hoje abordaremos tópicos como o que é, por que acontece, como evitar e como lucrar junto dessas armadilhas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aqui a sua curtida para eu trazer outros conteúdos como esse para te agregar aqui dentro do mercado. E não esquece de se inscrever no canal se você gosta de muito conteúdos voltados a esse tipo de leitura mais aprofundada, mas com uma explicação muito simples e descomplicada. Sem muita enrolação, bora aqui para o gráfico para eu te explicar. Primeiramente, vamos começar pelo o que é uma manipulação no Day Trade, o que é de fato essa liquidez que a gente tanto chama, ou as armadilhas conhecidas também por traps. Isso daqui é uma leitura gráfica, não importa se é de análise institucional, se é de... não importa qual tipo. Isso aqui é uma leitura avançada, refinada de mercado que todos devem ter, independente do tipo de leitura que tem no gráfico. Primeiramente, o conceito ele varia do seguinte: a gente tem grandes players no mercado, temos grandes instituições, fundos de fato que precisam alocar um capital muito grande. E para alocar esse capital, a gente sempre precisa de uma contraparte no mercado. Então imagine o seguinte: você é uma instituição, você é um fundo e você tem bilhões de capital e você às vezes vai ter que fazer alguns trades ali, mesmo que seja 1% do capital ou menos. Isso vai ser um capital relevante, né, para o mercado, principalmente em tempos gráficos menores. Para um lucrar, outro não precisa necessariamente perder. E eu vou te explicar isso de uma forma muito simples. Em um book de ofertas que a gente tem no mercado, basicamente a gente tem a área bid e a gente tem a área ask. Então a gente tem a área de compradores e a área de vendedores. Isso daqui é como funciona o book de ofertas. O preço vai estar basicamente na cotação aqui, essa cotação, e para cima a gente tem a área de vendedores e para baixo a área de compradores. Então, basicamente, quando essa área casa uma com a outra, ela vai ter que ir casando. O preço muda, o preço do ativo muda. Então, a ordem computada. Por isso, basicamente, quando a gente tem corretores com baixa liquidez, baixo volume, essas ordens vão tomando discrepância muito maior, porque para de fato pegar uma posição, a pessoa conseguir realmente fazer uma posição, ela vai ter que lamber uma ordem lá de cima. E aí isso vai ter uma discrepância de fato, o preço sempre pulando, não tendo liquidez. O que é liquidez de uma forma muito simples? Quer dizer, imagine o seguinte: um terreno. Um terreno basicamente é um ativo líquido ou não. Um ativo líquido é nada mais do que o ativo que consegue ter uma troca rápida. Então, tipo assim, o terreno tem uma troca por dinheiro muito rápido. Se você colocar seu terreno ali à venda, possivelmente ele não vai vender no mesmo dia. Aí você talvez me fale: pô, Zé, consigo vender no mesmo dia. Porque você vai talvez abaixar o preço, vai colocar um preço abaixo daquele de mercado. E é assim que funciona também o book de ofertas. Se você quiser sua negociação seja feita rápida, você vai puxar a ordem ali que já estão oferecendo. Então, se você vê que tem alguém oferecendo o terreno, você quer vender por 110 mil, tem alguém oferecendo por 70 mil, você consegue vender naquele momento, né? Fazer ele ser líquido, mas vai ter que abaixar muito o preço. Então, isso daí também é como funciona a oferta e demanda no mercado. E aí, como que isso traz para uma leitura de manipulação de mercado? Bom, um grande player, vamos imaginar que ele queira comprar 1 bilhão de posição. Como que vai funcionar isso no gráfico, galera? Ele vai precisar lamber basicamente todas as ordens. Se aqui tiver, por exemplo, 1 bilhão, vamos supor que aqui é a cotação de 10 reais, aqui é a cotação de 11, de 12 reais, de 13, de 14, e aí vamos imaginar que acumulando toda essa quantia aqui nessas faixas de preço, a gente tenha de fato 1 bilhão. Ou seja, a sua negociação vai pegar, por exemplo, 100 milhões aqui, depois 200 milhões aqui, 300 milhões, vamos supor que ele termine 700 milhões de comprar aqui. O preço médio dele, onde ele foi de fato posicionado o seu trade, foi de fato ali nos 13. Por quê? Foi pouco nos 10 e muito nos 14. Então, no 13 e 12 vai ser o preço médio. Ou seja, ele já vai ter um prejuízo baseado aí.
Porque basicamente ele não conseguiu montar posição nos 10 e aí de fato ele ter lucro quando chegasse no 14. Não, o preço médio dele já está no 14. Então o que ele faz para de fato conseguir montar grandes posições sem que o preço se desloque tanto? Ele constrói armadilhas antes dos pontos de fato de gatilho, de interesse que ele quer. Então em vez dele sair entrando de cara assim e ter que lamber todo o book, de todo o varejo, né, para cima, ele simplesmente cria uma armadilha para se posicionar onde? Exatamente na cotação dos 10. Essas armadilhas, elas funcionam de diferentes formas dentro do gráfico, como pode ser liquidez por sessão, liquidez de fato de topo e fundo, liquidez de topos e fundos, liquidez de padrão gráfico. Então elas existem de várias formas. E o conceito por trás é o seguinte: atrás dessas regiões de desconfiguração tem muito stop loss e muita gente entrando. Então vamos supor que a gente tem uma região aqui de suporte. A maioria começa no mercado aprendendo que uma região, quando a gente tem um fundo e 2 fundos, a gente vai comprar no terceiro toque ou no outro toque, entendendo que é uma zona de suporte para o preço subir, certo? Isso aí é o conhecimento de suporte e resistência. Só que a gente sabe que isso não é eficiente e os grandes players usam isso, de fato, como a grande massa, né, das pessoas operam dessa forma, tem acesso a esse tipo de conhecimento em livros, vídeos no YouTube e tudo mais, eles simplesmente usam isso para, de fato, manipular, usam isso como armadilha. Então, para eles é muito mais eficiente eles, de fato, comprarem 100 milhões aqui, comprarem 100 milhões aqui, depois venderem 300 milhões, ou seja, agora eles estão com saldo negativo de 100 milhões e depois terminar montando um bi aqui embaixo. Por quê? Porque quando o preço perder essa área aqui desses fundos, o varejo vai perder dinheiro e vai ter gente que também vai entrar a favor disso. Então vai entender o quê? Quantas análises você não viu de pessoas aqui no YouTube falando assim: ah, galera, quando perder o suporte dos 110 ali, vai desabar. Galera, ali é o suporte mais forte, posiciona os stop loss atrás deles. Então, isso é um tipo de leitura comum que a grande maioria, infelizmente, faz no mercado, uma leitura mais rasa. Então, quando de fato o preço perde esse fundo, a gente tem muita gente vendendo, que é a contraparte de quem comprou, e a gente tem muita gente vendendo também porque perdeu. Ou gente vendendo no pullback, entendeu? Então temos muitas posições de venda. Para você que não entendeu muito bem, a contraparte de uma compra é uma venda para realização. E uma venda, a contraparte para realização é uma compra, seja no take, seja no stop. Tá? Uma realização sempre funciona dessa forma. Então, se a gente quer, imagine que a gente é um grande player e a gente quer de fato montar uma grande posição compradora, a gente precisa de fato de muita quantidade de venda e essas quantidades ficam em regiões totalmente previsíveis, porque a grande massa posiciona no mesmo lugar. Por que ele pegou só o meu stop e ele está indo a meu favor agora? Será que tem alguém olhando para mim, operando e tal? E não funciona dessa forma. É porque você posicionou um stop loss onde a grande maioria posiciona. Então, um grande player sabe disso e ele usa isso a seu favor. A questão de como evitar é você sempre identificar quando a gente tiver fundos, topos nivelados, isso aí é um ponto de fato que o preço vai ter o interesse de capturar, é um imã para o preço e, consequentemente, você não quer montar nenhuma posição antes disso. Ah, mas eu tô vendo um ponto aqui de compra. Você não entra, porque se aqui a gente tem uma liquidez, espera ela capturar para depois você alinhar bons trades de fato a favor do movimento. Até porque um conceito que a gente tem sobre as manipulações é que o mercado tende a atuar sempre no movimento reverso após a captura dela. Então, se captura os fundos, ele trabalha no movimento de alta. Se captura os topos, trabalha no movimento de queda. Ah, Zé, como funciona isso na prática? Cara, tivemos belos trades essa semana. Eu lembrei de um aqui que a gente teve agora no índice americano. A gente teve esse trade aqui. E se você for observar, toda essa leitura foi feita ao vivo, foi feita antecipada. Eu não vou deixar aqui, porque senão vai ficar o vídeo muito longo. Quem não quiser acreditar, não acredite. O índice americano, ele tá trabalhando uma estrutura aqui corretiva. Só que isso aqui é liquidez. Isso aqui é liquidez, a gente quer que ele capture. Capturando, a gente quer que ele busque aqui. Caguei para essa faixa, capturou. Capturou, eu procuro quieto. Se você não vê onde está a liquidez, você é a liquidez. Se temos dois topos nivelados, eu já fico com uma coceira aqui falando, cara, o preço tende a capturar. Então eu tenho que contextualizar bons trades a partir da captura dela. E aí foi quando eu contextualizei esse ponto de entrada a partir da região de oferta,
alinhado à resistência do meu canal que eu projetei para trabalhar depois uma grande queda que trabalhou com mais de 5 vezes o risco, uma alta lucratividade e também precisão. Isso aqui no índice americano. Ah, Zé, mas isso acontece só no índice americano? Não. Vou te mostrar uma na Ethereum, criptomoeda, e depois no índice brasileiro. Aqui, por exemplo, você pode ver que eu compartilhei antecipado, né? Temos essa oferta relevante para reteste e a leitura foi feita da seguinte forma. Tínhamos essa região de oferta que eu contextualizei, mas olha só o fator principal. Eu identifiquei que a gente tinha uma liquidez aqui. Então, não quero de fato montar posições antes dela. Eu estou identificando que o mercado está trabalhando uma bandeira, um canalzinho que tende a cair. E antes desse ponto de interesse, a gente tem uma liquidez o quê? Uma liquidez interna. E aí, consequentemente, o mercado tende a bater aqui, buscar essa captura de liquidez, cravar ali para trabalhar um movimento de queda. 2568.55. Inclusive, não sei que tempo você está vendo esse vídeo, mas a minha comunidade eu tô dando 30 dias de graça, tá? Dependendo do tempo que você está vendo aí, ela não está mais disponível, tá? Vai até a última semana só de junho, beleza? E você pode operar junto comigo, acompanhar todas essas análises, aprender na parte prática, tá? E aí, beleza, o mercado simplesmente trabalhou essa captura. Olha como que ele fez. Ele primeiro cravou aqui os fundos, certo? Depois foi lá capturar. Quando foi lá capturar, olha basicamente o movimento que ele fez. Cravou milimétrico e derreteu com simplesmente mais de 15 vezes o risco, fazendo a movimentação exatamente a máxima na taxa cravada. Isso é assunto do último vídeo aqui do canal, outros vídeos também eu fiz sobre isso, e desenvolveu simplesmente uma grande queda que ainda vem desenvolvendo usando esses conceitos de liquidez. Ah, Zé, foi sorte e tal. Bom, aconteceu isso também nessa semana. Todos esses exemplos que eu estou usando foi essa semana, tá? Índice americano, índice brasileiro e criptomoeda. Para você entender que basicamente isso daí funciona em qualquer mercado, funciona em qualquer tipo de gráfico e também isso acontece no dia a dia no mercado. Então eu compartilhei aqui mini índice 1 minuto. A ativista está trabalhando o pregão de hoje em lateralidade, muito cuidado, porque a galera já está querendo caçar a oportunidade aqui. Estou aguardando estruturar essa redistribuição de Wyckoff vindo capturar os topos, né? Então eu estava comentando que a gente tinha liquidez nesses topos e estava esperando capturar, ó. Topos nivelados. Claro, usei uma leitura mais aprofundada de alguns outros conhecimentos aqui, né? Mas o conceito base tínhamos liquidez aqui, tendia a ser capturada para trabalhar um movimento de queda, capturando essa liquidez externa. Aí quando a gente vem visualizar isso no gráfico, dessa forma bem simples. Liquidez nos topos, liquidez nos fundos. Então o mercado tendia a capturar essa liquidez para derreter no movimento de queda, que após o mercado foi lá, capturou, cravou milimétrico e trabalhou essa derretida com muita lucratividade novamente. Uma dica relevante também que muita galera não tem ideia é que liquidez não é somente tão nivelada, cravada. Ela pode ser também às vezes pegando um corpo, às vezes um pavio aí em cima, porque liquidez não é linha, liquidez é região. Então basicamente quando a gente tem essas áreas daqui, isso aqui é uma região de liquidez. Esse inclusive é o conceito do porquê a gente tem o T, o TED em um Wyckoff, por exemplo. Porque essa leitura aqui de renovação é uma manipulação de OT, mas ela tende a ser capturada novamente porque é uma captura muito pequena. Além de ser uma captura muito pequena, às vezes em pavio, ela tem um movimento de não tão relevante para reverter e ter capturado o suficiente, né? De fato ali muitas posições, mesmo quem estava vendido nessa região, às vezes nem pegou o stop loss. Então depois vem de fato uma captura mais severa e aí isso também gera oportunidades no reteste, tá galera? Reteste de capturas de liquidez também são pontos de oportunidade. Vamos supor nesse exemplo daqui, a gente pode ver fundos nivelados, isso daqui era uma região de liquidez, o preço capturou essa região de liquidez buscando uma região de order block de gatilho institucional e voltou onde? Retestando esses fundos capturados. Agora, de verdade, eu queria saber o seu feedback aqui nos comentários. E se você quiser se aprofundar em muito mais assuntos, de fato, com técnicas avançadas, uma leitura simples, uma leitura descomplicada, se inscreva aqui no canal, porque eu compartilho muitos conteúdos como esse para vocês. E o seu feedback é muito importante aqui nos comentários para eu saber qual conteúdo te agrega mais, qual conteúdo você curte ver aqui, para eu gravar esses vídeos, essas aulas de fato para você, a fim de você conseguir evoluir e conseguir melhorar seus resultados. Te aguardo nos próximos vídeos, um grande abraço e valeu!